Então, para quem chegou agora ou para quem veio da outra live, continuamos. Na verdade, estamos começando um papo aqui no TIB sobre como alunos de universidades particulares podem lidar com os boletos que continuam chegando nessa pandemia. Aqui, voltou o comentário fixado. E o especialista que está conversando com a gente sobre isso hoje é o Igor Brito, que é advogado, ele é diretor de Relações Institucionais do IDEC e também é professor. Já recebi algumas dúvidas de vocês. Eu sou a Natália Braga, estagiária de jornalismo do Intercept. E agora, Nossa, melhorou muito, muito. que bom. É um problema de direitos do consumidor, acesso à internet. E esse é um grande problema para os alunos, porque a gente tem que desmistificar, Natália, a ideia de que todo estudante brasileiro tem acesso a uma internet de qualidade e suficiente para assistir às aulas. Isso não é Uhum. verdade. Os brasileiros não têm acesso a uma banda larga para conseguir assistir os vídeos dos seus professores, fazer os exercícios. Grande parte dos brasileiros tem como única forma de acesso à internet um pacote de telefonia móvel extremamente limitado e que oscila bastante, né? E mesmo quem tem uma estrutura de banda larga em casa, às vezes passa por esse problema que a gente tem agora, tem que ficar variando. Então esse é um grande desafio, né? Então e uma questão de privilégio também, se às vezes as faculdades particulares podem pensar que os seus alunos são privilegiados em razão dos alunos das instituições públicas, que em grande parte, nem os professores, nem as faculdades públicas, nem os alunos têm, em sua totalidade, um acesso a uma boa internet para conseguir frequentar as aulas à distância. Mas, ao mesmo tempo, a gente que acompanha todos os setores que nesse momento estão em crise, a gente tem que reconhecer que as faculdades particulares também são privilegiadas em relação a todas as outras empresas. Você tem os bares, os restaurantes, os cinemas, os shoppings, as lojas, né? Uma série de empresas que estão fechadas e assumindo enormes prejuízos. As faculdades, pelo menos, elas têm o privilégio e a possibilidade de tentar convencer seus alunos a continuarem pagando alguma coisa, porque elas assinaram contratos anuais ou semestrais com seus alunos e elas têm a oportunidade de se esforçar para conseguir convencer esses alunos a continuar pagando. Agora, E até onde certamente, esse convencimento tem ido? Eu retomo a pergunta que tinha sido inicial. feita antes, que é a pergunta que nós mais recebemos. Com certeza as pessoas estão muito ansiosas para ouvir essa resposta completa, que é que muita gente entrou no curso para fazer essa graduação presencial. E agora elas se veem numa situação onde esse ensino é online. E agora, assim, ok, a pandemia pegou todo mundo de surpresa, mas a universidade realmente tem o direito de cobrar o mesmo valor, o valor integral dessa mensalidade, agora nessa modalidade à distância? Como isso funciona? Porque é uma quebra de expectativa para o consumidor, né, para o aluno consumidor desse serviço. Natália, essa é uma resposta que a gente vai dando a partir da evolução da situação. Hoje, eu te asseguro, eu acredito que sim. Eu acredito que hoje os alunos têm o direito a um desconto, estando em situação de crise ou não. Não só o aluno do ensino superior, mas de todos os níveis. Nas primeiras semanas, no primeiro mês, fazia sentido pedir uma certa paciência e solidariedade de todos os alunos para continuarem pagando aqueles que podiam, né? Aqueles que tinham Uhum. condições, que ainda não tinham sido afetados pela crise, continuarem pagando o valor integral das mensalidades, porque poderia ser algo passageiro, né? E o ano letivo, o semestre letivo ainda continuaria. Atualmente, com mais de 60 dias, 67 dias, né, de interrupção de aulas na grande maioria dos estados, não dá para E acreditar, a previsão, só para complementar, a previsão de claro, que talvez não seja mais sanitariamente, se é que essa palavra existe,
possível ter aulas presenciais até o fim de 2020, isso vira também um argumento forte para essa medida do desconto? Com certeza, porque eu acho que na medida em que o tempo foi passando e também vai continuar exigindo uma adaptação da forma de ensino, as instituições de ensino, de uma forma geral, elas têm que ter a lealdade e solidariedade com as escolhas que os alunos fizeram. E todo método de ensino que foi oferecido pelas pessoas, ele pressupõe um convívio dentro de um campus. Aquelas pessoas que não queriam um convívio dentro do campus, como você mesmo falou, contrataram um ensino EAD, né? As faculdades até têm evitado, por exemplo, usar esse nome, né? Elas não usam, elas não falam que estão usando o ensino EAD. Algumas faculdades usam ensino síncrono, alguma coisa assim, ou até mesmo aulas de atividades remotas, porque, na verdade, até é possível identificar uma diferença entre o tipo de aulas que a grande parte das faculdades que estão se esforçando, aquelas instituições que estão se esforçando muito para dar continuidade nas aulas rotineiras e diárias, tem uma certa diferença daquele ensino EAD, que tem poucas aulas ao vivo, né, com os professores. Então, até que tem uma certa diferença entre o ensino EAD e esse emergencial que as faculdades estão implementando. Mas ele também não tem o mesmo nível de excelência que cada instituição ofereceu quando ela se disponibilizou a prestar um serviço de aulas presenciais. O convívio no campus, o olho a olho, isso a tecnologia não consegue ainda substituir. Então, como eu disse, quando estávamos naquele momento que havia uma expectativa de que as aulas poderiam voltar logo, fazia sentido pedir uma certa paciência para os alunos de uma forma geral. Agora que os contratos foram afetados e talvez de forma definitiva, como você falou, porque a gente não sabe quando que as pessoas vão poder entrar na sala de aula e ter uma aula todos os dias, né, dentro daquele período, é claro que há uma mudança. E como eu falei no começo, na medida em que a gente não conhece critérios de qualidade, padrões de qualidade dessas aulas remotas que possam ser comparadas com as aulas presenciais, talvez os educadores, os cientistas da educação vão ter que desenvolver isso e convencer a população que é a mesma coisa, ou se não é. Enquanto não for isso, é inevitável que as pessoas queiram ter um desconto e acho inevitável que as instituições de ensino se antecipem a decisões judiciais, como, por exemplo, eu mencionei, a ação judicial proposta, é a primeira ação judicial que eu tomo conhecimento de forma geral, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro, a doutora Patrícia Tavares, que é respeitada no Brasil inteiro pelo papel que ela desenvolve em ações coletivas em defesa do consumidor. Ela teve essa iniciativa porque provavelmente não conseguiu negociar, não conseguiu um campo de negociação com as instituições de ensino. E tem casos extremos também, né, Natália? Tem casos de faculdades cujo curso ele é todo de aulas práticas, exige laboratórios, Uhum. faculdades que cobram mensalidades assim inacessíveis para a grandíssima maioria da população, de mensalidade de 7, 10 mil reais, e que as aulas para determinadas turmas são em laboratórios práticos. Acho que não tem criatividade de um professor que consiga substituir essas aulas práticas, né? Não faz sentido nenhum esses alunos continuarem pagando integralmente 1, 2, 3 meses de mensalidade. Então, como eu voltei a falar, como eu falei um pouquinho antes, é, é, as instituições de ensino elas têm um privilégio em relação a todas as outras empresas. Nenhuma empresa em outro setor tem oportunidade de, ao ter o seu contrato afetado, conseguir convencer as pessoas a continuarem pagando. As academias de ginástica não têm esse privilégio, escolas de idiomas não têm esse privilégio. É, é, então, assim, vários lojas, restaurantes, bares, cinemas têm que conviver com prejuízo. Os donos de faculdade Ainda tem há que ser espaço para negociar com o há público. espaço para Você receber alguma respondeu coisa. uma questão, respondeu uma questão específica, um problema que uma leitora nossa está passando, porque o argumento que a faculdade dela deu é exatamente esse, que não é exatamente um EAD que está acontecendo, porque as aulas são online, e como isso é uma questão, como exige uma dedicação da equipe maior e presencial, eles querem usar isso como um argumento para manter o valor integral da mensalidade. Então, agora ela já
assistindo isso aqui já está sabendo que não é bem assim que as coisas funcionam, só porque a aula não é gravada, que os alunos não podem se posicionar sobre isso. É, Uhum. uma outra pergunta também que a gente tem sobre esse processo de adaptação, tanto de alunos quanto de professores, é uma questão que é até delicada, porque e quando o professor se vê numa situação de ter que lidar com um outro formato para encaixar o conteúdo dele e ele não passou por formações anteriores para poder lidar com esses equipamentos digitais? Por exemplo, professores que são mais idosos. Como fica essa situação, né, delicada entre o professor que está ali se esforçando muito e os alunos que sentem que o curso não está rendendo mais da mesma forma? O que pode ser feito? Olha, eu acho que isso não é diferente. O esforço que o professor educador tem agora, ele não é diferente do esforço de todos os outros profissionais que estão precisando se adaptar. Fora o pessoal que já trabalhava com tecnologia, né? Já trabalhava em home office ou já trabalhava usando esses teletrabalhos, essas especialidades de trabalho assim baseadas em tecnologia. Todos os outros profissionais estão precisando se readaptar. E aí eu posso dizer isso como professor, como educador, claro. Eu já sou de uma geração que fui educado, fui adaptado dentro das tecnologias, já fui acostumado, né? Inclusive com experiência de ensino à distância, mesmo antes da pandemia. Então, eu e muitos outros da minha categoria nos adaptamos muito facilmente. Mas tá aí o papel da instituição de ensino, de dar todo o suporte para esses professores, né? E a gente tem tanto os professores de ensino superior, mas também os professores de outras categorias. E eu acho que o desafio do professor do ensino superior, Natália, ele é menor do que o professor da educação infantil, né? Que ele tem um desafio muito maior de conseguir alfabetizar crianças pela internet, sem o acolhimento, sem o carinho, sem o contato. Todo o processo pedagógico de formação de professores no Brasil ele é pautado por uma pedagogia de afeto, de busca de autonomia, de contato. E claro que o EAD também tem seu papel, mas ele sempre foi destinado a pessoas maiores, a alunos com uma melhor capacidade. Então, eu acho que o professor universitário ele não tem essa justificativa, sabe? Eu acho que isso é um papel da área pedagógica da faculdade, da própria instituição de ensino, que também não é algo que vira do dia para a noite, né? Você tem aí instituições de ensino que, claro, já se anteveram a toda a lógica da educação e investiram em tecnologias e se adaptaram muito facilmente. Outras instituições de ensino postergaram essa, digamos, usando expressões meio, sei lá, nem sei se são corretas, igual você fez agora há pouco, tecnologização do ensino, essa modernização do ensino, fica mais difícil para quem já não tinha essa estrutura. Mas vamos lá, é um esforço recíproco. Se você quer que o seu aluno pague as mensalidades em dia, se esforce para justificar. Eu acho que é uma solidariedade recíproca, né? Vocês estão pedindo solidariedade dos alunos, por favor, continuem pagando as mensalidades. O aluno tem o direito de pedir, por favor, me ajude. Eu estou em casa, enclausurado, vivendo uma situação totalmente diferente de trabalho, de relacionamento com as pessoas à distância. Eu preciso do melhor empenho possível também dos meus professores da equipe pedagógica. Eu acho que tem instituições de ensino aí, Essa modelos responsabilidade que nisso. você mencionou, que a empresa, faculdade particular tem, é muito importante e tem um pouquinho de gancho com a pergunta agora, que é Hum. sobre tudo que acontece com a vida dos alunos para além do ambiente da sala de aula, mas que impacta nas condições de pagar o curso. Uhum. Então, principalmente as pessoas mais jovens que estão fazendo a primeira graduação, certamente muitas delas perderam suas fontes de renda, né? Perderam emprego, estágio. E como pode ser negociado não só as mensalidades, mas também possivelmente outros custos do curso, talvez é, algum material complementar que tenha sido comprado na universidade. Como essas pessoas podem fazer para lidar? Algumas universidades, inclusive, podem estar cobrando taxas abusivas, e aí eu queria que você falasse sobre isso. É, a universidade
pode cobrar algum valor muito grande caso o aluno se veja na necessidade de cancelar totalmente o curso, ou se o aluno precisar trancar o curso no meio do semestre, realmente pode ser cobrado um valor grande, considerando que não só é um contexto diferente, mas um cenário caótico para o mundo. O que essas pessoas podem fazer? Essa é a pergunta, é o nosso top 2 aqui hoje. Joia, dizer para todo mundo o seguinte: nenhuma empresa, neste momento, que teve os seus serviços afetados, contratos afetados, tem a legitimidade de cobrar qualquer multa, qualquer taxa, criar qualquer obstáculo para os consumidores rescindirem o contrato, né, cancelarem o contrato ou fazer transferência. A gente sabe de várias faculdades que assim, é uma coisa inimaginável uma empresa, nesse momento, não se sensibilizar com os seus alunos, com os seus consumidores, digamos assim, e achar que é legítimo cobrar alguma taxa ou multa nesse momento, como se nós estivéssemos numa situação de normalidade, né? Eu acho que só tem três saídas para essa faculdade, né? Ou ela aceita as condições atuais, né? Ela enxerga que ela é mais uma empresa, né? Mais uma instituição, né? Que inclusive tem uma função social enorme no meio de uma calamidade pública, e ela garante os descontos que os seus alunos estão pedindo de forma espontânea e amigável, ou ela vai ser condenada judicialmente em algum momento a fazer isso, ou ela vai perder esse aluno, né? E eu tenho, assim, dúvidas se essa instituição de ensino vai sobreviver depois da pandemia. Porque não só ela como empresa, mas todas as empresas agora estão sendo muito exigidas dos consumidores por um padrão de lealdade e solidariedade. Os consumidores hoje nunca tiveram tanta autoridade, pode parecer que não, mas na verdade a lógica se inverteu. Nunca os consumidores tiveram tanto poder e tanta autoridade, porque você tem um excesso de serviço e uma escassez de demanda. As pessoas estão dentro de casa e estão aprendendo a conviver com muito menos, com pouco. Então as pessoas estão escolhendo muito, com um grau de exigência, e um grau de exigência importante, inclusive um nível de exigência sobre solidariedade. É E eu muito bom acho. saber sobre isso, porque as pessoas, elas, na maioria das vezes, elas se sentem numa situação de constrangimento, né, por precisar trancar o curso ou cancelar a matrícula, e também é muito sensível de um desespero, porque, a princípio, a pessoa acha que então ela está ficando mais endividada ainda, já não tem uma fonte de renda, e conseguir uma dívida no momento desses é uma situação muito delicada. Então, é muito bom saber isso de você. Eu queria saber também sobre, e já que o tema é boletos, e atrasar o boleto. Como fica? Até onde dá para renegociar também? Não cancelamento de tudo, mas um adiamento, um parcelamento dessas mensalidades, como está? Eu acho que, de novo, a faculdade nem tem muita alternativa de negar isso, né? E tem uma questão que é importante. As instituições de ensino, elas sempre, em condições normais, sempre se colocaram numa posição de desvantagem em relação a outros serviços, porque elas são as únicas que têm que, por obrigatoriedade, por lei, ter que continuar prestando serviço, mesmo se o consumidor estiver inadimplente, né? A gente tem uma lei no Brasil de 1999, que é a Lei 9870, que é aquela lei que muitos que estão acompanhando a gente devem conhecer, pelo menos os direitos que estão nela. Nenhuma faculdade pode reter um histórico, né, quando o aluno quer fazer uma transferência, proibir que o aluno frequente as aulas se ele estiver em situação de inadimplência, que ele faça provas se ele não estiver pagando. Ou seja, a função social da instituição de ensino, sempre na lei brasileira, prevaleceu em relação ao direito dela de cobrar. Então, o aluno ele tem o direito de ficar inadimplente mesmo durante um semestre letivo e, claro, a faculdade pode recusar a rematrícula dele. Mas Ok. vamos pensar o seguinte: nós estamos chegando ao final do semestre, né? E aí você tem vários alunos que podem estar agora em situação de inadimplência, e eles têm o direito de frequentar as aulas normalmente, ainda que seja aula remota. Nenhuma faculdade tem o direito de cortar o acesso dele às plataformas online que ele está assistindo aula. Isso é garantido pela lei, isso é indiscutível. Mas ela vai poder, por exemplo, se aplicando a lei, ela poderia, agora no final do semestre, negar a rematrícula dele para o semestre seguinte.
Eu tenho dificuldade de acreditar que essa faculdade não vai renegociar essa rematrícula, porque a concorrência está aí. Esse aluno vai conseguir fazer a transferência para uma outra faculdade, não é? E as instituições estão assim, num grau de competitividade a partir de agosto, como eu acho que nunca vai ter na história da educação privada no mundo, né? Muitas pessoas em situação de inadimplência por conta da crise, muitas pessoas pensando até em não cursar, adiar seu projeto, né, de continuar ou iniciar uma faculdade em razão da crise econômica. Então, eu acho que as instituições de ensino elas vão estar muito dispostas a negociar. Essa é uma saída muito boa, inclusive, para a faculdade, né? Ao invés de dar um desconto, ela parcelar as mensalidades para diminuir o endividamento. Eu acho que é o momento dessa solidariedade. Volto a dizer, aquelas faculdades que estão negando qualquer contato ou diálogo com seus alunos para poder fazer essas negociações, correm o risco de serem condenadas judicialmente ou uma lei aprovar nesse sentido. Tem, Natália, vários projetos de lei tramitando no Senado e na Câmara dos Deputados. Eu acho que não tem um estado no Brasil que não tem, nesse momento, um projeto de lei ou uma lei já aprovada, né, determinando desconto nas mensalidades. E, portanto, As pessoas que entraram em contato com a gente, que estão passando por problemas, já existe algum documento que elas possam apresentar hoje às universidades para falar, olha só o que vocês estão fazendo de errado, eu sei dos meus direitos. O que elas podem mostrar? Algum link? Enfim. Eu acho que a internet está lotada de recomendações dos PROCONs, por exemplo, né? Uhum. Acho que todos os PROCONs do Brasil estão revendo suas posições. As primeiras posições adotadas pelos PROCONs foram no sentido de estimular o diálogo e a negociação. Mas mesmo os PROCONs, Ministério Público também, Defensoria Pública de vários estados que no começo estavam estimulando, passaram pouco a pouco a atualizar sua posição porque viram que as negociações não estavam funcionando, que muitas instituições não estavam atendendo os pleitos dos alunos. Eu não quero generalizar porque muitas faculdades já anteciparam e deram descontos até. Eu tenho conhecimento de faculdade que deu desconto de 70%, 80%, 90% para alunos e outros uma média de 30%. Então, mas existem em vários estados e cidades que esse movimento não aconteceu, e acho que muito por pressão dos sindicatos das faculdades das escolas, sabe? Que pressionaram as escolas a não ceder. Nesse caso, Ministério Público, Defensoria Pública, PROCONs mudaram essa posição para passar a exigir algum desconto. E aí a margem de desconto, se é 10, 15, 20, cada autoridade local foi avaliando de acordo com a qualidade do ensino e também de acordo com a realidade local, né? As empresas, talvez elas tenham uma margem de desconto que elas consigam dar diferente. Então, a gente, pelo IDEC, prefere respeitar e dar bastante autonomia para as instituições locais fazer essa avaliação e tomar essa decisão a defender dos consumidores. Uma coisa drástica que aconteceu no Brasil é que o Ministério da Justiça, pela sua Secretaria Nacional do Consumidor, editou uma nota técnica dizendo que os alunos não têm esse direito de exigir o desconto, né? Essa nota técnica deve ter ficado desatualizada, eles não atualizaram. E muitas faculdades, Natália, na sua defesa, Estão em usando ações isso. promovidas pelo PROCON, pela Defensoria Pública, estão usando uma nota do Ministério da Justiça para se defender nas ações propostas pelos órgãos locais de defesa do consumidor. É essa Uhum. bagunça que o país virou dessa guerra entre governo federal, estadual e municipal e chegou Se dentro refletiu agora no nesse Sistema contexto Nacional de também. Defesa do Consumidor, o que é É, vergonhoso, tem né? um caso que é muito especial, né, muito particular, que é o do FIES. E parece que agora saiu uma decisão sobre alunos que estão, enfim, devendo mensalidades. E eu queria que você comentasse um pouquinho sobre o que aconteceu, porque é uma notícia boa para os alunos do FIES, né? Exatamente. A gente tem que reconhecer também, e acho que as faculdades deveriam reconhecer, que grandes universidades no Brasil, grandes grupos econômicos no Brasil, surgiram e cresceram em razão do FIES, né? Num momento em que as portas do FIES estavam mais abertas, havia mais financiamento, surgiu uma grande quantidade de grandes grupos educacionais no Brasil
que ficaram até muito dependentes do FIES. E pouco a pouco, em razão da crise econômica, né, da crise que o Estado passou, essas bolsas elas foram até diminuindo. Acho que todo aluno bolsista do FIES, financiado pelo FIES, vai concordar comigo, né? O nível, a quantidade de apoio do FIES foi diminuindo, e as faculdades acabaram tendo que se adaptar em razão disso, mas ainda há a educação privada superior no Brasil tem uma forte dependência do financiamento do FIES. E esse apoio, né, relacionado ao FIES para os alunos, ele obviamente também é um apoio às instituições de ensino, porque permitir um maior fôlego, né, para esses alunos também garante uma maior sobrevivência para as instituições particulares. Eu acho que todo mundo ganha com isso. A gente ainda tem mais 10 minutinhos e a gente recebeu o comentário aqui de um leitor, o Elton, que falou que ele tentou trancar a matrícula dele e a faculdade argumentou que só pode trancar a matrícula presencialmente. Mas a secretaria da faculdade está fechada, ou seja, eles fizeram disso, da pandemia, um argumento para que os alunos não consigam ter autonomia, né? Acho que esse gestor educacional tinha que ter vergonha, né, de fazer uma coisa dessa. Eu conheço faculdades que até a biblioteca funciona à distância, né? Faculdades que estão entregando os livros para os alunos em casa, faculdades que emprestaram seus computadores para os seus alunos, né? Para garantir essa relação e convencer os alunos a continuarem. E uma instituição de ensino que adota essa postura, criando um obstáculo para uma pessoa, é vergonhoso. Agora, Welton, você pode muito bem, meu colega, enviar um e-mail, né, formalizar isso e você vai estar garantido. Porque em momento de pandemia não é dado a nenhuma empresa o direito de exigir a sua presença pessoal para celebrar qualquer ato, né? Você está resguardado, inclusive, pelos decretos de pandemia do seu estado. Então, o e-mail dele, a comunicação, se ele conseguir provar que enviou essa comunicação à distância, isso é suficiente para ele considerar o pedido dele de trancamento ou cancelamento da matrícula ou rescisão do contrato. E a empresa que continuar cobrando dele, a faculdade que quiser cobrar as mensalidades depois dele ter feito isso, depois dele ter formalizado, é, é, vai ter dificuldade de cobrar. E se ela insistir e ele se vê na obrigação de pagar por essa mensalidade depois dele ter formalizado à distância o pedido de trancamento, ela vai ter até problemas judiciais, porque se o Elton se vê obrigado a pagar por essas mensalidades, que depois ele já ter pedido o cancelamento, ele vai poder exigir a devolução em dobro. E se o nome dele for Olha só. incluído no SPC e Serasa, essa empresa pode ser condenada em danos morais, porque ele exerceu o papel dele, ele formalizou, ainda que seja à distância. Uhum. E uma última pergunta, muito mais afetiva. Eu queria que você falasse, enquanto professor, que dica você tem para os alunos manterem a rotina de estudos e principalmente a saúde mental, tentando manter uma produtividade acadêmica em um contexto desses. Ainda mais que você falou, né, lá no início da questão do acesso à internet, do computador, mais ou menos. O que você, enquanto professor, aconselha? Olha, primeiro eu vou partir de um primeiro pressuposto mais fácil. Partindo desse pressuposto que esse aluno ele conte com uma estrutura de professores que colocaram o seu propósito, sua vocação acima de qualquer coisa, acima de qualquer sacrifício. Procure seus professores, faça contato com eles para pedir uma ajuda, inclusive sobre a melhor forma dele estudar aquela matéria, as melhores rotinas que ele pode desenvolver, porque cada curso, cada estágio que você está na sua aula exige um grau de dedicação diferente, exige um compromisso diferente. Tem gente que está fazendo monografia nesse momento, trabalho de conclusão de curso, tem gente que está escrevendo Eu me artigos para identifico, publicar. desculpa. Você se identifica com isso. Então, cada um tem um momento diferente, cada aluno tem. E eu acho que os alunos têm que encontrar nos seus professores, né, seus amigos, seus companheiros, para poder ajudar nessa melhor indicação. Lembrar que, pela primeira vez na história do mundo,
nós tivemos uma situação de calamidade que colocou mais de 95% dos estudantes de todo o planeta fora da sala de aula. Isso, claro, exige dos professores, dos educadores, uma nova forma de ensinar e exige também dos alunos uma nova forma de estudar, de aprender. E eu acho que a gente tem que ter paciência, porque todos nós vamos aprender, como professores, como alunos, vamos aprender esse ponto de equilíbrio. Mas eu acho que a dica que eu daria, talvez que a que eu dou para os meus alunos, eu daria para todo mundo é: não se desespere, coloque primeiro a sua felicidade acima de tudo. Não é justo também que as faculdades se preocupem agora com presença, com as próprias avaliações. Eu acho que é o momento de colocar o aprendizado acima das próprias exigências que o MEC fez. O Ministério da Educação já flexibilizou tudo que ele podia flexibilizar, né, para que as aulas continuassem. Então, não se desespere, não é só você que está nessa situação, não é? Escolha aquilo que te dá mais prazer, aquele momento que te dá mais prazer para você estudar, mas reserve o momento do dia para fazer suas leituras, para fazer os seus estudos, sem sacrificar o momento para você olhar para o céu. O céu está muito mais limpo durante a pandemia, dá para ver muito mais as estrelas agora durante a pandemia. Então, tem esses momentos de relaxamento e também não torne o seu estudo tão sacrificante, porque ficar enclausurado já é sacrificante o suficiente, mas o estudo tem que ser prazeroso, né? Não tem que ser sacrificante também, não. Não Muito sei se isso obrigada, ajuda, mas, Igor. mas eu Ah, acho super que. ajuda, com certeza. Obrigada por responder as nossas dúvidas aqui, topar conversar com a gente. Obrigada também por se colocar enquanto um profissional defendendo os direitos dos consumidores neste momento tão grave para a gente. E queria saber se você tem algum recado final para dar para a gente. Eu gostaria de convidar todo mundo a visitar o site do IDEC, né, que é uma instituição que completa 33 anos e criou uma seção, Natália, dentro do seu site, que é atualizada diariamente com informações sobre todos os direitos dos consumidores, que é o idec.org.br/coronavírus. Ali você, inclusive, pode enviar para nós seus relatos sobre problemas que você está passando, para que a gente possa, de alguma forma, ajudar a contribuir. O IDEC abriu, Natália, para todos os brasileiros, não só para os seus associados, para todos os brasileiros, todos os nossos documentos, as nossas orientações, modelos de petições. A gente tem modelo de notificação e de carta para os alunos que estão tendo dificuldade de negociar com as faculdades, com as escolas, estão abertos e disponíveis ali, e que considerem se associar ao IDEC e apoiar a nossa causa e acompanhar as nossas ações, as nossas orientações. A gente vai ter o maior prazer do mundo em contar com um número maior de consumidores conscientes. Muito obrigada, Igor. Um prazer. Obrigado a você, Natália. Tchau. Tchau, tchau. Vou deixar aqui. Muito bem. Acho que foi. Então, gente, muito obrigada por acompanharem essa entrevista. Quero lembrar vocês que durante toda essa cobertura da pandemia do coronavírus, toda a equipe do Intercept tem feito lives sobre diversos assuntos, tipo essa aqui, de utilidade pública, outras discutindo a pandemia e como ela nos afeta. Então, vocês podem conferir os conteúdos que já passaram por aqui no nosso IGTV, no nosso canal do YouTube e agora também em forma de áudio. Se você adora podcast, por favor, procura aí Intercept Brasil e segue a gente em todas as redes. E eu também quero lembrar vocês que todo esse jornalismo que a gente faz aqui só é possível através do apoio de vocês, de financiamento coletivo. Então, se você acredita no jornalismo que o Intercept faz, que principalmente nesse momento de defesa de direitos, por favor, consulte a nossa página do Catarse. Também está disponível o link em todas as nossas redes sociais, tá bom? Espero que vocês tenham gostado dessa live. Procurei ler os comentários de vocês aqui ao vivo. E se você não é um estudante de uma universidade particular, mas gostou dessa live aqui, compartilha com quem estuda numa universidade particular, porque sem dúvidas essa pessoa está precisando conhecer seus direitos, tá? E é isso, até a próxima!